paciente de hoje, gente, vamos falar sobre a miopia. Miopia é um erro refrativo do globo ocular, no qual a imagem dos objetos do olho é focada incorretamente, ou seja, os objetos são focados à frente da retina, fazendo com que a visão dos objetos distantes pareça turva, sabe? E para falar um pouquinho sobre esse assunto, hoje eu estou recebendo a oftalmologista, a doutora Michele Cantizani, que está aqui junto comigo, vai tirar todas as nossas dúvidas sobre isso, tá, minha gente? Também estou recebendo aqui a doutora Daniele, também está aqui junto comigo. Também vamos falar de um assunto que é muito importante, vamos falar sobre o uso de celular, né, o uso de excesso de telas, de celular principalmente, que é o que a gente usa mais, que é o que a gente está mais nas mãos. Então, você que está aí do outro lado, a gente vai estar tirando todas as suas dúvidas sobre esse tema também. Então, estamos aqui com essas duas maravilhosas. Tudo bom, meninas? Sejam bem-vindas para a gente tirar aqui dúvidas de vocês. Tanto sobre, né, o uso excessivo de telas, né, do celular, que também, né, que tem a ver um pouco com essa questão da vista, que eu tenho certeza que a doutora aqui também vai falar sobre isso, né, doutora? E tudo isso influencia, uma coisa influencia a outra aqui, tá, minha gente? Então vamos lá, vou começar com a doutora aqui para falar pra gente sobre o uso excessivo de celular. Ele pode piorar a miopia? Pode piorar a nossa vista? O que é que pode estar acontecendo? Tem muitas crianças já usando óculos de grau, ó. Gente, o grau alto, elevado, né, doutora? Isso. Bom dia, Marília. Bom estar aqui para falar sobre isso. É um assunto que, assim, tem realmente movido muito, né, os oftalmologistas, porque depois da pandemia, que foi um momento em que todo mundo ficou ali em frente às telas, né, o mundo parou e a gente ficou só vivendo disso, houve um aumento muito grande, já vinha tendo o aumento da miopia, mas esse aumento ainda foi bem maior depois da pandemia, né? Então a gente percebeu e realmente acredita-se que até 2050 a gente vai ter metade da população mundial míope. É muita coisa, 50% das pessoas míopes, né? Pode sim o uso de telas afetar e piorar a miopia. Acredita-se que sim, principalmente em crianças que estão no desenvolvimento do olho. Por quê? Porque na hora que você foca para perto, né, nas telas, você está usando o efeito da acomodação. Sim. Então, o teu olho começa realmente a fazer um movimento de acomodação e isso em crianças pode estimular o crescimento do globo ocular. E é o crescimento axial do globo ocular que vai gerar a miopia. Porque aí, aqueles raios que entram no olho, como você já falou, não vão conseguir focar lá na retina, mas vão focar à frente da retina. E isso vai gerar esse desfoque da visão de longe. Esses efeitos do uso de telas, né, para a nossa visão, o que é que pode estar causando, né? Outras coisas também para a miopia? Sim, muitas outras coisas. A miopia, ou piora da miopia, a gente acredita que pode acontecer em crianças, principalmente, em pessoas que ainda estão no desenvolvimento ocular, né, o desenvolvimento do crescimento do olho. Mas existem milhares de outros sintomas que o uso excessivo de telas pode trazer para a visão, né? O olho seco é o principal deles, cansaço visual, né? As queixas que a gente chama de astenopia, mas é o quê? Aquela queixa de você sentir ardor no olho, vermelhidão, não consegue ler tão bem no final do dia. E isso é muito comum em quem trabalha com computador e quem usa muito celular excessivamente. E é interessante porque a gente tem visto esses sintomas que antes a gente só via em adultos, hoje em dia a gente tem visto esses sintomas também em crianças, que não era uma coisa comum. Não, quando a gente vê o menino tá assim, ó. Ele, como é que vocês estão enxergando, menino? Pelo amor de Deus, bota esse celular pra trás. Não é verdade? É verdade. A gente que tem filho, gente, é desse jeito. Quando eu vejo meu menino tá assim, ó, assistindo, bem de pertinho. Digo, Caio, e o outro também desse jeito. Aí eu faço, bota aqui. Aí ele fala, não, mãe, mas é melhor. Eu digo, então você tá com problema de vista, porque tá com a gota não, porque você não tá enxergando. E tem uma coisa assim, adicional. Né, é muito próximo, muito né? próximo. E o adicional é que as crianças que estão ali em frente às telas, você tirou as crianças de atividade ao ar livre, que também é uma outra coisa que vai estimular o crescimento do olho. E quanto mais tempo você está exposto ao ar livre, menor a chance de você ter um crescimento do globo ocular nas crianças. Meu Deus. Quanto tempo, quanto tempo de uso de tela a gente pode considerar que está tranquilo, normal? Que seria considerado saudável, né? Depois a doutora Daniele também complementa com essa questão, né? Então, a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela instituiu esse tempo considerado saudável, vamos dizer assim, para crianças. Então, considera-se que até os 2 anos de idade, o ideal é que a criança não utilize celular, né? E a gente vê que a maioria já usa. Né? Entre os 2 e os 5, 6, 7 anos, o ideal é que use no máximo 1 hora. Depois, até os 10 anos, no máximo 2 horas.
E até os 18, o ideal é que se utilizasse no máximo 2 horas de telas por dia. E para quem trabalha quem consegue, com né? isso? Para quem trabalha com isso. Né, com tela, tem que estar à frente do computador. Tem gente que passa 8 horas na frente do computador. Então. Né, trabalhando realmente em uma empresa ou em algum lugar, ou até mesmo home office. Como que faz? Então, ou até mesmo trabalha com celular, ou né, seja no computador, no celular. Está em frente a uma tela, né? Isso. Existem outras medidas que podem ser usadas para quem trabalha com computador que não pode sair dali, né? Vamos dizer. Existe uma coisa que a gente chama que é uma medida 20-20-20. O que é que seria isso? A cada 20 minutos do uso do computador, que você está ali em frente ao computador, você tirar 20 segundos para olhar a 20 pés, que seria o quê? Mais ou menos 6 metros. Então, você faz intervalos durante o teu trabalho ali, a cada 20 minutos. Você passar 20 segundos olhando coisas à distância, porque você vai diminuir o esforço acomodativo e isso vai melhorar muito para aquele cansaçozinho do fim do dia que você tem. Uma outra coisa que a gente pede é lembrar de piscar os olhos, porque a gente pisca muito pouco os olhos quando a gente está em frente às telas. Então é importante lembrar de piscar. E hoje em dia a gente recomenda fazer o uso de lubrificantes oculares, que o seu oftalmologista pode prescrever um que seja ideal para você, certo? E o ideal é que a cada 2 horas você dê uma pausa de pelo menos uns 10 minutos para olhar coisas à distância. Não dê uma pausa olhando o celular, dê uma pausa olhando coisas à distância. É verdade. Tem uma pergunta aqui, antes de eu ir para a doutora Dani. Vamos soltar uma pergunta aqui que é para a doutora... Bom dia. Quem trabalha o dia todo na frente de um computador também pode ter esses sintomas? É o que eu falei agora, que a gente falou, né, doutora? Porque, gente, tem gente que trabalha o dia todo. Infelizmente, às vezes o patrão não deixa nem a pessoa nem sair nem para respirar, ir no banheiro, tomar uma água, né? E que tem que se levantar, dar um tempo também para poder descansar até a vista. E existe até uma distância recomendada, né? Você tem que ficar a uma determinada distância do computador, tem que ter 1 metro de distância. O ideal é que o computador esteja um pouco abaixo da linha da visão, cerca de uns 30 graus mais ou menos, abaixo da sua visão. Tudo isso vai facilitar muito para você ter um pouco menos de sintomas, um pouco menos. Sim, e uma coisa importante, você precisa estar com o seu grau em dia. Porque se não para você tiver, utilizar o seu óculos também de correção quando você está em frente às telas. Até porque tem os óculos de perto, né? E tem os de distante, né? Isso. Eu acho que quando você está perto da tela, é bom sempre estar para descansar um pouco, né, doutor? Isso. Mas se a pessoa não tiver com a vista ruim, Não, assim, quem não tem precisa, grau né? não vai ter necessidade de usar. Certo. Mas se você tem algum astigmatismo, por menor que seja, geralmente a gente percebe que as pessoas sentem falta no computador. Vou deixar a doutora Michele descansar um pouquinho aqui. Vou passar para a doutora Dani para saber também o que é que os celulares em excesso, gente, pode estar também, né, atrapalhando um relacionamento afetivo, familiar, né? Porque hoje em dia tem gente que chega, senta aqui, tá todo mundo com o celular, cada um com o seu, ninguém conversa mais, ninguém troca mais ideias, ninguém namora, ninguém conversa com os meninos. É um caso sério, esse negócio do celular é bom, mas tem que ter hora, né, doutora Dani? Minha gente, todo mundo aí em casa ou conhece alguém ou já viveu a experiência de, por exemplo, chamar a atenção de quem está do seu lado porque está no celular, né? É verdade. Seja marido, namorado, seja filho, o que quer que seja, você sabe que existe um limite para tudo. Porém, até mesmo você como mãe, como pai, né, você acaba sendo referência primordial para esse comportamento dentro do seu lar. Então, a partir do momento que você percebe que isso está atrapalhando o diálogo, a sociabilidade, o próprio entretenimento dessa criança ou desse filho adolescente, por exemplo, com momentos em família, e está na mesa almoçando com você, está brincando com ferramentas lúdicas de fato, né? A gente sabe que existe alguma coisa aí que não está funcionando muito bem nessa referência materna ou paterna. É verdade. Olha, gente, o uso de celular também afeta a saúde mental das crianças. Eu vivo lendo essas coisas, vendo na internet, os médicos, as pessoas falando sobre isso. Quantas crianças estão aí desenvolvendo um monte de coisa, né? Como TDAH, autismo, piorando mais ainda a situação das crianças que tem um monte de coisa, né? Pois é, a proibição das telas até os 2 anos é impressionante como a gente mesmo. Assiste essa existência, né, dos pais que proporcionam esse momento para os filhos, até mesmo para descansar um pouquinho, para poder realizar alguma coisa dentro de casa. Só que essa ponderação, gente, ela é muito importante. Você precisa, sim, de fato, proibir. Você é autoridade dentro do seu lar. É verdade. Então, tem que ter vamos tentar tudo, né? pensar na qualidade de vida dessa criança.
acima de tudo, sono, alimentação. Tem criança, tem adolescente, gente, que deixa de fazer determinadas refeições para ficar ali, que não estão evoluindo tão bem na linguagem e na matemática, por exemplo, porque é uma região do nosso córtex cerebral que acaba sendo muito prejudicado. Pacientes, por exemplo, que são quimicamente prejudicados já por conta do excesso de dopamina, né? Então, se você tem uma sensação de prazer ali, porque está muito tempo na tela, isso pode se transformar num problema lá na frente, assim como a cocaína, como o álcool, né? Já existem estudos que comprovam isso. Então, nada em excesso. Nesse caso, vai ser importante para evoluir esse ser dentro de casa, tá? Olha, eu vou voltar aqui para a doutora Michele, porque teve um assunto que foi bem falado esse final de semana do Tiago, né? O Tiago, todo mundo conhece, o Tiago, que foi do BBB, minha gente. E sobre a retinoblastoma, né? Que é um câncer. Explica um pouquinho pra gente, doutora, porque acontece em muitas crianças, muita gente tem isso, ou é raro? Não. É um caso raro, né? É bem raro, graças a Deus, mas é o tumor intraocular maligno mais comum em crianças. E ele geralmente atinge até os 5 anos, mas principalmente até os 2 anos de idade, né? Certo. Então, a gente não tinha, há um tempo atrás, muito a cultura de levar os filhos para o oftalmologista. Quando o filho vinha se queixar lá na frente, é que a gente levava. E hoje em dia, depois que foi criada a obrigatoriedade do teste do olhinho, isso virou, graças a Deus, mais rotineiro, mas ainda existe muitos pais que não levam seus filhos ao oftalmologista. E esse é um grande alerta, né? Porque em muitos casos, o retinoblastoma ele é descoberto mais tardiamente. E quando ele é descoberto tardiamente, ele não vai afetar só a visão, ele pode afetar a vida da criança. Porque ele é um tumor maligno. A pessoa pode ter quanto tempo de vida, doutora? Uma criança, quando afeta mesmo essa... Sei lá, se afetar no geral, né? Então, é porque como ele é um tumor maligno, ele pode ter metástase. E aí, dependendo da metástase, isso vai agravando. Vai agravar mais então, ainda, se né? você descobre mais tardiamente, um dos assuntos que estava, né, sendo falado, muito falado, né? Eu até estava querendo trazer essa pauta para a gente falar um pouco mais sobre isso, porque é